A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Aguinaldo Berti, estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre de 2017, na lição dos adultos, estudando a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Chegamos agora à lição 11. Você que já tem nos acompanhado é muito bem-vindo. Você que está chegando agora ao canal EBD, conhecendo agora, da mesma maneira, é muito bem-vindo. A nossa lição 11, ela tem data de 10 de setembro de 2017, Dia Nacional de Missões, e o nosso tema é a segunda vinda de Cristo. O nosso textuário está em Mateus capítulo 24 e o verso 27, que diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A nossa verdade prática, a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. Nós estamos tratando do tema escatologia. Obviamente não são todas as pessoas que têm o mesmo entendimento, por exemplo, esse ponto que a vinda de Cristo será em duas fases distintas, mas é bom lembrar que nós estamos estudando aqui nesse trimestre o nosso cremos, então é a maneira que nós, assembleianos, acreditamos, entendemos essa área da escatologia, e é claro que somos sabedores que há pessoas que de outros segmentos que têm um entendimento diferente, mas nós vamos focar aqui dentro daquilo que nós cremos e explicar por que cremos no que cremos. Esse é o principal objetivo de nós estarmos estudando, não só essa lição, mas o conteúdo geral desse trimestre. Então, dentro do que acreditamos, a verdade prática, a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja. Segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada. Então, nós vamos desenvolver isso nos tópicos com os subtópicos, vai ficar bastante claro como isso deverá acontecer. Eu quero, de momento, nessa palavra introdutória, lembrar a você que dos atualmente 525 vídeos que nós temos disponíveis aqui no canal EBD, nós temos diversos vídeos que tratam de temas semelhantes. Se você tiver disponibilidade, estou deixando aqui o conselho para você assistir. Por exemplo, nós temos vídeos tratando das 70 semanas de Daniel, e essas duas fases distintas aqui, a primeira e a segunda fase, envolve um período de 7 anos ou uma semana, ou a última semana das 70 semanas, semana de anos, do livro do profeta Daniel. E nós temos uma videoaula todinha só sobre esse assunto, diversas videoaulas, trimestres inteiros tratando da área de escatologia. Nós vamos deixar na descrição aqui desse vídeo algumas sugestões. Se você tiver disponibilidade, certamente vai ajudar no entendimento dessa lição, vai aclarear concernente ao espaço limitado e o tempo limitado que nós temos para cada uma das lições. Se você agregar a isso que estamos aqui falando, com o que já foi dito em outras aulas dentro de temas semelhantes e temas, na verdade, que trata do mesmo assunto, a segunda vinda de Cristo, vai te ajudar bastante, vai aclarear bastante o entendimento. Nós temos como leitura bíblica em classe 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, Lucas 21, do 25 ao 27. Vamos fechar aqui a nossa parte introdutória dizendo o seguinte: estamos na revista agora na parte da introdução. A Bíblia mostra a segunda vinda de Cristo em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja e a segunda é a segunda vinda de Cristo em glória. Então, o próximo grande evento a acontecer com a igreja a nível mundial é o arrebatamento da igreja. E tudo nos mostra que Cristo já volta. Os sinais aí todos, boa parte cumpridos e boa parte se cumprindo diante dos nossos olhos. Então tudo nos mostra que Cristo já volta. Esse é o grande evento envolvendo a igreja a nível mundial. Após a igreja ser tirada da terra, essa é a primeira fase, a fase invisível, é o arrebatamento da igreja. Não é Cristo que vem à terra, é a igreja que sobe ao seu encontro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem estiver vivo nessa ocasião terá o seu corpo transformado e juntos serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Agora dá-se início ao período da última semana de Daniel, uma semana de anos, portanto 7 anos,
e que após estes 7 anos, Cristo desce então com os seus santos a julgar as nações e inaugurar o milênio. E dentro desse período de 7 anos, aqui na Terra, acontece a grande tribulação, dividida em 2 fases também de 3 anos e meio cada. Nós vamos aprofundar esses assuntos todos daqui a pouquinho. Estamos dando uma palavra geral nessa palavra introdutória, e nesses mesmos 7 anos, no céu, acontece o tribunal de Cristo, que não é um tribunal para salvação, porque comparecerão apenas os salvos, mas é um tribunal para entrega de galardões de recompensa, o tribunal de Cristo, e também as bodas do Cordeiro. Então, em resumo, é isto, e o que eu disse para você agora em poucas palavras, nós trabalharemos em cada um dos tópicos aprofundando este assunto. Muito bem, com isso nós fechamos a nossa introdução. Se essa videoaula já está sendo bênção para você, aqui embaixo desse vídeo tem um like, um joinha, um gostei. Não deixe de clicar aqui, ser um inscrito no canal EBD. Os inscritos recebem de primeira mão as atualizações. Não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. E uma boa parte dos nossos irmãos e irmãs fazem isso porque se estão sendo bênção para eles, eles querem que chegue a outras pessoas também. Obviamente compartilhando da fonte original, que é o canal EBD. Então você esteja sempre atento se o vídeo que você está assistindo, ele é da fonte original canal EBD. Porque algumas pessoas compartilhar é natural e nós mesmos incentivamos compartilhar direto da fonte. Mas algumas pessoas, elas baixam o vídeo e publicam em outros lugares, algumas até monetizando os vídeos, e obviamente isso, além de ser ilegal, é também imoral. Então observe sempre se a fonte que você está assistindo é o canal EBD, tá bom? Muito bem, nós vamos adentrar os nossos tópicos com seus subtópicos agora. O tópico 1, os eventos do porvir. Nós temos aqui 3 subtópicos. O primeiro deles, fonte de predição. Então, quem fala sobre o arrebatamento da igreja, quem fala sobre a vinda de Cristo, é a palavra de Deus. Essa é a nossa fonte. E essa fonte que preveu esses acontecimentos, ela é confiável, ela é fiel? Então é a isso que se propõe o nosso primeiro subtópico aqui, fonte de predição. Não há outra fonte de predições verdadeiras a não ser a Bíblia Sagrada, por meio da qual Deus nos diz tudo o que precisamos saber sobre os eventos do porvir, das coisas que estão para acontecer. Esta matéria, este tema está dentro da matéria escatologia. A matéria escatologia é a doutrina que estuda as últimas coisas, as coisas que estão por vir. E nós temos ainda aqui, ela é a única fonte confiável. Esses eventos são uma série de acontecimentos do epílogo da história humana. Então eu quero passar para você, se você quiser fazer essas anotações, vai ajudar bastante os diversos versículos que nós passamos aqui, que não constam aqui da lição, mas eles vêm a somar, agregar, ajuda no entendimento do que está sendo estudado, cumprindo esse primeiro subtópico, a fonte de predição, que é a Bíblia Sagrada. Passar algumas referências. Primeiro, João 17, verso 17, ali a oração de Jesus pelos seus discípulos. Sabe o que Jesus vai dizer ali? Santifica-os na verdade. Aí ele diz assim, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e ela é a verdade. E é uma verdade absoluta. É importante ser dito isso numa geração onde tudo é relativo, o certo, o errado, uma geração que inverte os valores, como diz Isaías 5:20, ai dos que ao mal chamam bem, o bem mal. Então o certo, o errado depende da circunstância. A verdade de Deus não é uma verdade absoluta, ela é uma verdade absoluta. João 14:6, o Senhor Jesus vai dizer, eu sou o caminho, não um caminho, mas o caminho, e sou também o quê? A verdade e a vida. Então, 2 referências muito importantes quanto à verdade. Agora, Jeremias 1 e verso 12, o Senhor Deus vai dizer, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, a palavra que sai da boca de Deus não voltará vazia, ela cumpre aquilo para a qual ela foi enviada. Então, Jeremias 1 e verso 12, obviamente a palavra de Deus.
há muitas pessoas que usam o nome de Deus para dizer o que elas querem dizer. Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com a sua palavra. O Salmo 138 e verso 2, eu vou fazer essa leitura com você. Salmo 138 e verso 2, anote também essa referência, vai dizer assim: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Olha a fidelidade de Deus para com a sua palavra. E uma última referência de momento que eu quero passar a você. Todos esses são subsídios para esse primeiro subtópico, falando sobre a fonte de predição, que é a palavra de Deus. Josué, no capítulo 23 e o verso 14. Preste bastante atenção nesta palavra. Josué, capítulo 23 e verso 14. E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Deus é fiel para cumprir as suas palavras. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Nós estamos estudando a segunda vinda de Cristo. E o Senhor Jesus, Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E quando eu for preparar, voltarei e vos levarei para que comigo vocês estejam. Então, promessa do Senhor Jesus: passa os céus e passa a terra, mas não passa as palavras do nosso Deus, não passa as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus é fiel e ela é a fonte de predição dos temas que nós estamos estudando aqui nessa lição. Então está aí o resumo do primeiro subtópico. O segundo, o destino dos impérios da antiguidade. Esse subtópico se propõe a mostrar que todas as profecias, as coisas ditas a respeito dos impérios mundiais, elas todas tiveram pleno cumprimento, mostrando mais uma vez o que? A fidelidade da palavra de Deus. Essa é a proposta do segundo subtópico. Aqui nós vamos ter as profecias sobre os impérios antigos, como a queda da Babilônia para nunca mais se erguer no cenário mundial. Está Isaías 13, 19 e 20. A ascensão e queda dos impérios medo-persa, grego e romano, nos capítulos 7 e 8 de Daniel, entre outros profetas, se cumpriram e a própria história confirma esses fatos. Lembra que eu disse para você na palavra introdutória que nós temos aqui no canal EBD 13 videoaulas sobre todo o livro de Daniel. Então, se você puder assistir, nós mencionamos aqui os impérios, as profecias, os fatos bíblicos, os fatos históricos do cumprimento dessas questões todas. Por isso que eu te dei lá aquele incentivo e estou reiterando agora. Assista às aulas do livro de Daniel, assista às aulas de escatologia disponíveis nos mais de 525 vídeos que nós temos aqui atualmente no canal EBD. Muito bem, aqui ainda vamos ter as profecias messiânicas se cumpriram com abundâncias de detalhes, como o nascimento do Messias de uma virgem, na cidade de Belém, seu julgamento diante de Pôncio Pilatos, sua morte, sua ressurreição e ascensão ao céu, entre outros. Como foi mencionado aqui as profecias messiânicas, e nós temos o profeta messiânico que é o profeta Isaías, eu vou dar dois exemplos, duas referências para serem usadas nesse segundo subtópico aqui. O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus, mesmo não sendo o primeiro a ser escrito, é o primeiro porque ele é o que faz o link entre o Antigo e o Novo Testamento diversas vezes, e Mateus foi escrito originalmente para os judeus, comprovando que o Senhor Jesus Cristo era o Messias prometido, e diversas vezes é citado algo assim, como disse o profeta Isaías, e ali menciona esse profeta messiânico, e esse registro é para provar, principalmente aos judeus, que tudo que se falava no Antigo Testamento concernente à vinda do Messias teve total cumprimento, um cumprimento fiel na vida do Senhor Jesus Cristo. Então, usando dois exemplos do profeta Isaías, não concernente a essa questão do nascimento do Messias, tudo isso já está bastante claro, já fiz o comentário, mas do
da fidelidade de Deus em prometer algo e cumprir, nós vamos ter aqui em Isaías 66 e verso 8, por exemplo, Isaías 66 e verso 8, está escrito assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma vez só? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Você é sabedor, nós vamos no subtópico seguinte aprofundar isso e dar outras referências, que uma vez os discípulos disseram para Jesus assim, mostraram a beleza do templo, elogiaram a beleza do templo. Jesus disse: em verdade eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso teve pleno cumprimento no ano 70. No ano 70, através do general, sob o comando do general Tito, em Jerusalém foi invadida. Querendo Deus, agora em abril de 2018, nós devemos estar em Israel, em Jerusalém, em toda aquela região. No ano 70, ele, sob o comando do general Tito, invadiu e o povo foi disperso. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho no subtópico seguinte. O povo foi disperso e ficou espalhado pelo mundo. Agora, já bem recente, Israel foi declarado novamente nação. Então teve o cumprimento desta profecia. Depois de tantos anos de que nação na terra se ouviu, que o povo foi espalhado, ficou muito tempo longe da sua terra e depois retornou, foi declarado novamente nação. Mas fiel é o que prometeu. Então está aqui uma referência. Outra referência, usando o profeta messiânico também, Isaías 44 agora e o verso 28. Quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Quem diz de Ciro é o meu pastor. Então uma profecia de que Ciro estaria cumprindo os desígnios do Senhor para a sua vida e para aquela geração e para aquele tempo da história. Agora, isso é extraordinário porque isso foi dito mais de 100 anos antes de Ciro nascer. Então, é disso que nós estamos aqui chamando a atenção. Deus é fiel, Ele fala e Ele cumpre. Os fatos que estamos estudando aqui. Aquele que prometeu vir, virá e não tardará, porque fiel é o que prometeu. O terceiro subtópico, sobre as diásporas judaicas. O que é diáspora? Dispersão. Então, nós vamos alistar aqui duas diásporas. Veja bem, no terceiro subtópico, as profecias apontam de antemão as duas dispersões do povo judeu e as suas respectivas restaurações. A segunda, eu já mencionei para você e fiz isso propositadamente no subtópico anterior para mencionar o profeta messiânico e um versículo que não consta aqui da lição. Juntar com outros que constam, eu já vou destacar para você. Então a primeira diáspora, a primeira dispersão, Jeremias 16, verso 13, o retorno está em Esdras 1, do 1 ao 3. E a segunda diáspora, a segunda dispersão, anunciada pelo próprio Senhor Jesus. Eu mencionei uma referência já anteriormente e juntamos agora com essa. Cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Gentios são aqueles que não são judeus, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas 21 e verso 24. Com seu respectivo retorno, depois de mais de 18 séculos, a terra dos seus antepassados, tal como for anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Então nós vamos ter referências agora aqui, para juntar aqui, já te passei, de Jeremias, de Ezequiel, de Amós e de Zacarias. Então, mais uma vez, Deus foi fiel em cumprir aquilo que ele já tinha predito anteriormente. Então, com isso, nós cumprimos aqui o que há de essencial para ser tratado, falado e objetivos a serem cumpridos dentro do primeiro tópico. Nós já podemos avançar. Vamos juntos, então, agora ao tópico 2. O tópico 2, aqui nós temos mais termos técnicos, né? Porque aqui nós vamos falar sobre termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Temos aqui também
3 subtópicos. O primeiro deles, a palavra vinda. A palavra vinda, ela vem do grego parousia, que significa vinda, chegada, presença, volta, visita, real, advento, chegada de um rei. Sempre que se fala de termos originais do Novo Testamento, obviamente se fala a respeito da língua grega. O grego que foi escrito no Novo Testamento, o grego koiné, a palavra koiné significa comum. Se você se interessa, como estudioso sério da palavra de Deus, em se aprofundar nos idiomas originais, eu aconselho você que realmente faça isso se você tem disponibilidade. Dentre as bíblias de estudo, nós podemos destacar aqui, quando se foca as línguas originais da Bíblia, uma ferramenta muito importante é a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, publicada pela CPAD. Bíblia de Estudo Palavra-Chave tem o foco principal de tratar dos termos como estão no original. Se falando do Novo Testamento, o grego; se falando do Antigo Testamento, o hebraico. Algumas porções do Antigo Testamento no original foram escritas em aramaico, como por exemplo, já mencionado aqui nessa aula, livro do profeta Daniel. Bom, nós falamos aqui a respeito da primeira palavra e já demos aí essa sugestão concernente à Bíblia de Estudo e um incentivo para os originais, o conhecimento dos originais. Nós vamos ter aqui um outro termo erkomai, que significa ir e também vir. Esse verbo aparece em referência à vinda de Jesus, João 14,3, e também a sua vinda em glória. Temos aí as diversas referências. O segundo subtópico, agora as palavras são manifestação, aparição. O substantivo grego, sempre grego, tratando de termos originais do Novo Testamento, aqui é epifaneia, que só aparece 6 vezes no Novo Testamento, com uso exclusivamente paulino. O que significa uso paulino? Utilizado por Paulo nos seus escritos, daí paulino. E todas as ocorrências dizem respeito à vinda de Jesus desde a encarnação do verbo. O que é a encarnação do verbo? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era Jesus? Era Deus andando entre os homens, né? Muito bem, ainda vamos ter aqui o apóstolo Paulo exorta os crentes para uma vida irrepreensível até quando? Até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vida irrepreensível significa aquele processo progressivo que já temos estudado em outras ocasiões, chamado santificação. Hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. Estamos em obras e aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoando até o dia de Cristo, como está em Filipenses 1 e verso 6. O termo é também traduzido por vinda em referência ao arrebatamento da igreja, conforme está em 2 Timóteo 4 e verso 8. O apóstolo o emprega ainda para se referir à segunda vinda de Cristo em glória. Nós estamos aqui no segundo subtópico, e aqui eu quero destacar ainda que essa referência diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Aí está a palavra, então, no seu reino. 2 Timóteo 4 e verso 1. Aqui eu destaco julgar vivos e mortos e trazer sempre a lembrança que haverá uma prestação de contas. No final das contas é tudo entre a pessoa e Deus. No final das contas é tudo entre a pessoa e Deus. Haverá uma prestação de contas. Deus há de julgar os vivos e julgar os mortos. E o terceiro subtópico, a terceira palavra agora, é revelação. A palavra no original é apocalipsis. Quando você vê o livro de Apocalipse, do Apocalipse no original, a primeira palavra, capítulo 1, verso 1, a primeira palavra do verso 1 no original é apocalipsis. E como está na nossa Bíblia em português, revelação, porque revelação é a tradução da palavra apocalipse. Aqui é muito importante, inclusive, ser dito que o livro do Apocalipse não é algo escondido, não é algo encoberto, muito pelo contrário, é algo revelado. Ele começa com essa palavra revelação. Alguns estudos concernentes à palavra de Deus precisa se cavar mais fundo para nós chegarmos ao entendimento, mas não é algo encoberto, é algo revelado. Deuteronômio 29, 29 diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor, mas as reveladas são para nós, os filhos dos homens. Não se pode pegar coisas que na palavra de Deus são de difícil
entendimento, interpretação e dizer que é Deuteronômio 29, que é algo encoberto. Não, é algo revelado, mas que se tem que cavar mais fundo para uma compreensão, um entendimento. É o que ocorre, por exemplo, no livro do Apocalipse, que é uma revelação. Então, já comentamos aqui o termo, o apóstolo Pedro emprega essa palavra para se referir ao arrebatamento da igreja. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, e verso 7. Esse termo é traduzido ainda como manifestação. Muito bem, então cumprimos aqui o objetivo do tópico 2, que é uma parte mais técnica, falar a respeito dos termos, e falamos a respeito da interpretação de cada um deles, e trouxemos alguns subsídios em cima e alguns incentivos também. Nós podemos avançar para uma parte importantíssima aqui da nossa lição agora, que é o tópico 3, que vai falar a respeito de eventos, os eventos da segunda vinda de Cristo. Temos 4 aqui subtópicos para tratarmos e é isso que vamos fazer agora. O tópico 3, o primeiro subtópico é o arrebatamento da igreja. O que significa a palavra arrebatar? A palavra arrebatar significa tirar com força. Esse é o significado da palavra arrebatar. E o que é então o arrebatamento da igreja? É o rapto dos santos da terra, um acontecimento global e simultâneo em todo o planeta, inclusive envolvendo as questões dos fusos horários. Quem viaja muito, como no nosso caso viajamos todas as semanas, eu estou aqui gravando essa videoaula para você, deixando antecipado já, porque amanhã cedinho, querendo Deus, estamos indo para o estado do Piauí, depois do Piauí para o Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso do Sul para o Paraguai, e é assim constantemente, todas as semanas, e quem viaja bastante dentro do país e fora, percebe bastante essa questão de fusos horários, né? E aqui nós vamos ter, a profecia contempla até os fusos horários, porque lá em Lucas 17, do 34 ao 36, uns estarão dormindo à noite e outros trabalhando nesse exato momento, se referindo a essa questão de fuso horário. Nós vamos ter a referência de 1 aos Coríntios 15, 52, como isso vai acontecer? Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os mortos salvos, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e quem estiver vivo por ocasião, nesse momento, terá o seu corpo transformado e juntos subirão a encontrar ao Senhor nos ares. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo e a esperança da igreja. Eu quero ler com você sobre esse primeiro subtópico. 1 aos Tessalonicenses, se você quiser me acompanhar, 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e no verso 13 começa dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Então Paulo começa falando que num sepultamento, num velório, um culto fúnebre de uma pessoa que servia ao Senhor e era fiel, existe choro ali também. Mas aquele choro não é desespero, aquele choro é o choro da dor da separação. Mas existe uma bendita esperança. E é isso que Paulo começa dizendo aqui. Eu não quero que você seja ignorante concernente os que morreram em Cristo. Existe uma bendita esperança. Aí ele começa a descrever, e quando ele chega no verso 16, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E veja bem, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então todos que morreram salvos, morreram em Cristo, é morrer salvo, nesta ocasião será ressuscitado com um corpo de glória. O grande capítulo da Bíblia que fala sobre ressurreição é 1 aos Coríntios 15. Então ali inclusive toca nessa questão do corpo corruptível, do corpo incorruptível, da glória de um, da glória de outro. Se você puder, leia todo 1 aos Coríntios capítulo 15. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, quem estiver vivo por ocasião do arrebatamento da igreja, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E o verso 18 vai terminar: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, com essa bendita esperança. Agora o segundo subtópico, a vinda de Cristo em glória. Então, aconteceu o arrebatamento. Inicia-se a sétima
a última semana das 70 semanas de Daniel, semana de anos, são 7 anos. Após estes 7 anos vai acontecer a vinda de Cristo em glória. O que ocorre dentro desses 7 anos, aqui na terra será o subtópico 3 e no céu o subtópico 4, só para você situar como está distribuída a lição. Então vamos ao segundo subtópico, a vinda de Cristo em glória. 7 anos depois do arrebatamento da igreja, o Senhor virá em glória visível aos olhos humanos, porque o arrebatamento é secreto, portanto é invisível aos olhos humanos. Não é Cristo que vem à terra, mas é a igreja que vai ao seu encontro, os que morreram em Cristo ressuscitados e os vivos transformados. Agora não, agora é de uma forma visível, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Muito bem, nós vamos ter o propósito agora aqui é julgar as nações. Como nós estamos trazendo uma palavra bastante resumida, mas você pode nos vídeos que indiquei aqui do canal EBD, assistir quase 1 hora de cada assunto separado, uma só sobre arrebatamento, outra só sobre a segunda vinda, outra só sobre o tribunal de Cristo, só sobre as bodas do Cordeiro, só sobre a grande tribulação. Tem tudo isso aqui disponível para você. Então, dito de uma maneira aqui resumida, a grande tribulação vai fazer com que morra uma quantidade imensa de pessoas. Das pessoas que restarem e nações que restarem, haverá o julgamento das nações para o ingresso ou não no milênio. Temos um entendimento que o critério a ser julgado vai ser como essas nações tratarão Israel. Porque abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E somos sabedores, no próximo subtópico, o subtópico da grande tribulação, eu aprofundo essa questão da união das nações de uma maneira geral para o extermínio de Israel. Sempre foi o alvo de muitas nações durante toda a história, mas Deus sempre deu livramento porque Deus peleja por Israel. Muito bem, então esse aqui é o segundo subtópico, que termina dizendo assim: e estabelecer o seu reino de justiça e paz na terra, o reino de Deus, de 1000 anos, quando Satanás será preso por 1000 anos e dará esse início então ao milênio, um período glorioso aqui na terra. Muito bem, já vale a pena dizer, porque nós vamos tratar de outros temas no subtópico 3 e 4, que após os 1000 anos Satanás será solto. Isso está em Apocalipse capítulo 20. Alguém pode dizer, mas não estava tão bom preso, por que soltar? Por 2 razões principais: para provar os nascidos no milênio. Não estamos falando de igreja, viu? Nascidos no milênio, a igreja estará com um corpo de glória. E para você não ficar confuso quanto a essas questões, assista às aulas individuais sobre os temas que você vai ter completo entendimento. Aqui se propõe, tanto que não vai esgotar aqui a lição. A próxima lição vai continuar tratando de algo semelhante concernente à área da escatologia. O mundo vindouro é o título da lição 12, o assunto é bastante vasto, não é? Então será solto para provar os nascidos no milênio e para mostrar que é um ser incorrigível. Porque é como aquela pessoa que ficou presa há muitos anos e assim que foi solta no mesmo dia já foi cometer delitos. Então Satanás começou ali em Gênesis enganando, e depois no capítulo 20 de Apocalipse, quando for solto depois de 1000 anos, está escrito: e sairá a enganar as nações. E vai terminar a sua trajetória fazendo o quê? Enganando. E o que ele passa fazendo entre Gênesis e Apocalipse? Acertou, enganando. Pecado é uma ilusão. Pecado é o luto disfarçado de festa. O terceiro subtópico, a grande tribulação. Então, nesse período de 7 anos, entre a primeira fase da vinda de Cristo e a segunda fase, esse período de 7 anos, na terra ocorrerá um período chamado a grande tribulação. É o período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio, um tempo de angústia e sofrimento sem precedentes na história. Olha, o começo da grande tribulação não será grande tribulação. Pelo contrário, haverá uma falsa paz. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: quando disserem a paz e segurança, sobreverá repentina destruição. Então haverá um pacto do anticristo com Israel e haverá uma falsa paz mundial. Mas esse pacto ele será quebrado
dissolvido na metade da semana, no metade dos 7 anos, portanto 3 anos e meio. E aí vai se realmente desencadear a grande tribulação. Haverá tribulação qual nunca houve. Muitas coisas que vão ocorrer na grande tribulação aconteceram no decorrer da história, mas não na mesma proporção. Então a igreja não passará por esse período que é conhecido como a grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1, 10. Essa questão, a igreja não passará, também há divergência. No assunto escatologia, principalmente, há divergência de entendimento de vários segmentos. Alguns acreditam, são pré-tribulacionistas, acreditam que a igreja é tirada antes da tribulação, da maneira que o nosso cremos, da maneira que nós acreditamos, assim ensinamos, que a igreja será tirada antes da grande tribulação. Há os mid-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja vai até a metade da tribulação, e aos pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja passará por toda a grande tribulação. Lembre-se que estamos estudando o nosso cremos das Assembleias de Deus, e dentro da maneira que nós cremos na área da escatologia, acreditamos que a igreja será tirada antes da grande tribulação. Será a era do anticristo. Olha, nós temos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E existe uma trindade satânica também. O antideus é o próprio Satanás. A palavra Satanás significa adversário, o diabo significa acusador. Nós temos Cristo e existirá o anticristo. E esse período será o período do anticristo. Quem será ele? Será um líder político. E nós temos o Espírito Santo e temos o anti-Espírito Santo. Então está aí uma trindade satânica que é o falso profeta. O falso profeta será um líder religioso. São as duas bestas do Apocalipse, que saiu da terra e que saiu do mar. Muito bem. O falso profeta será o porta-voz do anticristo. Vai realizar falsos milagres. Nós sabemos quando o milagre é falso, quando não glorifica a Deus. Um milagre é genuíno quando ele glorifica a Deus. O anticristo fará um concerto com a nação de Israel por uma semana de anos, 7 anos, Daniel 9, 27. Por isso que eu, desde o início dessa aula, falei para você, assista a aula que fala das 70 semanas de Daniel. Mas na metade deste período, então 3 anos e meio, o concerto será rompido, pois os judeus descobrirão que fizeram um acordo com o próprio diabo. Só a partir daí é que começa o período da angústia de Jacó, Jeremias 30 e verso 7. Todos esses horrores estão registrados a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Esse período foi determinado por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e para preparar a nação de Israel para o encontro com o seu Messias. Algumas coisas a serem ditas então aqui para fechar esse terceiro subtópico. Primeiro, essas coisas foram determinadas por Deus. O Apocalipse, algumas pessoas veem o livro de Apocalipse como um livro de calamidade, catástrofes, mas na verdade, olha como coloca o Apocalipse. Capítulo 1 e verso 1, a primeira palavra revelação, Apocalipse, no original, já te falei isso. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Não é talvez aconteça, pode ser que aconteça, devem acontecer. Se devem acontecer, a história não está correndo assim à solta. Há um Deus sentado na sala de comando do universo e que tem o controle sobre todas as coisas. Então faço um parênteses aqui para dizer para você, descansa no Senhor, porque essa preocupação, essa ansiedade, Deus, como é que vai ser? E agora? Ele não prometeu estar conosco todos os dias? Então, nós estamos vendo aqui, eu estou dizendo para você que Deus tem o controle da história na sua mão. Como que não tem o controle da minha vida e da sua vida? Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa palavra é direto para o teu coração, que veio aqui para estudar o assunto, está estudando, está entendendo perfeitamente, mas precisa dessa palavra de Deus. Olha, os cientistas, eles já comprovaram que existe mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias da terra. E sabe o que a palavra de Deus, que é fiel, como estamos estudando, diz? Que Deus chama cada uma das estrelas pelo seu nome e nenhuma desobedece, nenhuma falta. E sabe quem é esse Deus? É o meu Deus, o seu Deus, que sabe o que você está vivendo, sabe o que você está passando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele, é a palavra de Deus diretamente para o seu coração. Glória a Deus. Muito bem. E nós temos ainda aqui, e para Israel para o encontro com seu Messias. Amós 4 e verso 12. Aqui eu vou deixar para você Romanos
Romanos capítulo 11 fala a respeito do futuro de Israel. Romanos capítulo 11 fala a respeito do futuro de Israel. Eu vou destacar aqui, mas leia todo o capítulo. Eu vou destacar aqui o verso 12 e o 15. Olha o que diz aqui sobre o futuro de Israel. Verso 12. E se a sua queda, a queda de Israel, é a riqueza do mundo e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude do povo de Israel. Verso 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, a rejeição de Israel é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? Glória a Deus. Futuro de Israel. Agora o subtópico 4 que termina a nossa lição. O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Enquanto aqui na terra acontece a grande tribulação, dividida em duas partes, 3 anos e meio, 3 anos e meio. No céu acontece o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Vamos por partes. Tribunal de Cristo. O versículo chave é 2 Coríntios 5, 10. Leia aí. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Como o mal nunca será recompensado, ali significa bem feito ou mal feito. Porque existem 6 materiais que nós podemos construir sobre esse alicerce. Paulo falou aos Coríntios na sua primeira carta: madeira, feno, palha, ou ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Então, são 6 materiais. 3 podem ser provados através do ouro e vão passar no teste, mas 3 se perdem. Então, no tribunal de Cristo, que eu já disse que não é um tribunal para salvação, mas é um tribunal para entrega de galardões a obras realizadas aqui que serão galardoadas lá, mas há obras que serão realizadas aqui, mas que não terão recompensa lá, porque não será julgado apenas a obra que foi feita, mas a intenção com a qual foi feita. Então a palavra de Deus para nós aqui, concernente ao ponto da lição que nós estamos, devemos fazer a coisa certa, mas com a motivação certa. E a motivação certa é fazer para a glória de Deus. E quem faz para a glória de Deus não faz mal feito. Quem faz para a glória de Deus faz bem feito. Quem faz para a glória de Deus busca a excelência. Então tudo isso que nós estamos estudando é para aplicação prática na nossa vida. Devemos nos avaliar em relação a tudo isso que nós estamos estudando. E agora nesse ponto aqui, o Tribunal de Cristo, um hino da harpa cristã. Eu amo muito os hinos da harpa cristã, prezo bastante pelos hinos da harpa cristã. Um deles diz: posso tendo as mãos vazias. Então que nós tenhamos algo para mostrar naquele dia de obras que realizamos aqui, a coisa certa, com a intenção certa para a glória de Deus, e demos o nosso melhor. Não é comparando com ninguém, mas é sempre procurando melhorar a nós mesmos para a glória de Deus. Depois nós vamos ter o Tribunal de Cristo. Então em seguida virá a festa das bodas depois do Tribunal de Cristo, em seguida virá a festa das bodas do Cordeiro. O grande banquete que celebrará a união de Cristo com a sua igreja. Eu quero ler com você as 2 referências aqui importantes dentro desse tema. Me acompanhe, Apocalipse 19, e o verso 7 e o verso 9. Apocalipse 19, o verso 7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. O verso 9: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que bendita esperança. Aquele que prometeu vir, virá e não tardará. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Glória a Deus. Se você puder aguardar só um minutinho para nós nos despedirmos, cumprimos todos os compromissos do mês de agosto e estamos adentrando agora no mês de setembro. E no mês de setembro, querendo Deus, estaremos nesse final de semana em Picos, no Piauí, encontro de casais, São Luís do Maranhão, encontro de casais, Dourados, Mato Grosso do Sul, jovens, casais e família, Itaquera, São Paulo, casais, Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai, congresso de estudo bíblico. Num dos períodos minha esposa vai estar ministrando especificamente às mulheres, e também em Marataízes, Espírito Santo, ministrando no aniversário de 18 anos da Comunidade Evangélica da Barra. Em outubro
Palmas, Tocantins, encontro de casais, e também na Praia do Sol, em Guarapari, estado do Espírito Santo. A partir da segunda semana de outubro, retornaremos aos Estados Unidos, passando todo o restante do ano lá. As videoaulas seguem normais, com a diferença apenas que serão gravadas todo o último trimestre do ano de 2017, diretamente dos Estados Unidos. Estamos agendando já diversos compromissos para, querendo Deus, o ano de 2018. Se você nos desejar na sua igreja, em qualquer lugar do Brasil ou fora dele, o contato sempre através do WhatsApp. Não é possível através do WhatsApp responder perguntas bíblicas devido às nossas constantes viagens e às constantes atividades nas quais nós estamos envolvidos todos os dias. Damos a nossa valiosa contribuição semanalmente aqui através das videoaulas. O nosso próximo encontro na lição dos adultos será na lição 12, que vai continuar nesse tema de escatologia, o mundo vindouro, e você que ora por nós, e eu conto sempre com as suas orações por mim, pastor Aguinaldo Betti, a minha esposa, a irmã Eliane, pelo canal EBD, para que continue sendo um canal de bênção para você. Você que ora por nós, quer nos acompanhar os lugares que nós temos ido, o nosso Facebook, Aguinaldo Betti, Eliane Betti, tem 2 perfis, tem as páginas, a página oficial do canal EBD no Facebook, facebook.com/canal EBD. Até a nossa próxima aula e que Deus continue te abençoando ricamente em nome do Senhor Jesus.